Qualquer coisa que você for fazer, você vai fazer melhor após uma boa noite de sono. Essa frase é incontestável, é verdade sempre. Nós sabemos que o sono é fundamental para a nossa saúde física, nossa saúde mental e para melhorar a nossa performance em qualquer tarefa que nós formos executar no nosso dia a dia. E o primeiro passo para a gente aprender a dormir bem é conhecermos como que funciona o sono, como é que é a ciência do sono, a arquitetura do nosso sono. E é isso que eu vou mostrar para vocês de uma forma muito simples, muito fácil de entender no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre a ciência do sono, vou mostrar de uma forma muito simples, muito clara, para vocês entenderem o que ocorre na nossa mente, no nosso cérebro quando nós estamos dormindo, ok? E ver como é que a gente pode usar isso para melhorar o nosso sono e melhorar a nossa disposição durante o dia. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar você que não é inscrito aqui no canal de se inscrever aqui no botãozinho vermelho, ligar aqui o sininho de notificações e lembrar que essa semana agora, do dia 2 ao dia 8 de março agora de 2020, está acontecendo a semana do desafio Sono Perfeito. Muita gente já está inscrita, muita gente que participou das minhas últimas lives sobre insônia, sobre distúrbios do sono, mas ainda dá tempo de se inscrever, só clicar no link que está aqui na descrição que você vai entrar em um dos grupos de WhatsApp. Somente quem está no grupo vai ter acesso às aulas desse desafio Sono Perfeito com informações para você entender mais sobre sono, sobre insônia e aprender a dormir melhor nesse período aí de 7 dias, ok? Bom, então, como é que funciona essa ciência do sono, né? Eu dividi aqui, né, em quatro estágios, né? Na verdade, a gente pode dividir até em 5, né? Eu coloquei o estágio 3 e o estágio 4 num estágio só, tá? Esse daqui são as fases que nós temos de sono quando nós adormecemos, tá? Então vamos lá, ó. Estágio 1. Então quando a gente está adormecendo, então a gente começa a dormir, nós entramos nesses estágios e a gente começa pelo estágio 1. O estágio 1 é de um sono muito leve, da transição entre o sono, né, o período de sono, e o período acordado, que é o período de vigília, né? O estágio 1, ele compõe aí mais ou menos 2 a 5% de todo o sono que nós temos na noite. Então, 2 a 5% de todo momento que nós estamos dormindo é no estágio 1. Ele é muito leve, ele é um estágio de transição. Se a gente acorda, né? Se alguém desperta a gente quando a gente está no estágio 1, às vezes a gente nem percebe que a gente estava dormindo, a gente acorda já com uma energia disposta, vamos fazer as coisas. Então esse estágio 1 é o estágio de começar a dormir, certo? O estágio 2, ele é um estágio já de um sono um pouco mais profundo, né? Então ele começa quando a gente tem aquela sensação de que nós estamos caindo, né? Acho que todo mundo já teve essa sensação, então parece que a gente está caindo, às vezes a gente até desperta. Quando começa essa sensação, isso quer dizer que nós estamos no estágio 2, nós não precisamos necessariamente ter essa sensação para estarmos aí no estágio 2. O estágio 2 é aquele que é responsável, né, por 50% do sono, ou seja, é o estágio onde nós passamos a maior parte do tempo, né? É onde a gente está nesse estágio onde tem um pouquinho mais de aprofundamento e a temperatura do corpo, ela cai um pouco, ok? O estágio 3 e 4, né? Às vezes separa, às vezes coloca tudo junto, né? Mas aqui quer dizer o quê? Aqui é um estágio de sono profundo, né? E esse sono aqui é esse sono, né? E o sono REM que vão ser os mais importantes. É isso que faz a gente ter um sono de qualidade.
Então, quanto mais a gente tiver estágio 3, estágio 4, a gente vai ter um descanso maior, né? Ele está presente aí mais ou menos, né? Vamos colocar uns 22, 20%, né? Do total que a gente está sonhando, né? Então, mais ou menos nesse período aí de 20 a 25%, a gente está no estágio 3, estágio 4. E o que a gente observa? Que aqui nós temos a recuperação, uma recuperação física do corpo. Então, o nosso corpo ele se recupera fisicamente, nós conseguimos ter mais energia, né? E a gente começa a selecionar quais as memórias do que aconteceu precisam ser guardadas e quais que a gente pode jogar fora. Então aqui tem um filtro de memórias. Então aqui a gente começa a ver, bom, tudo que eu vivi nesse dia de hoje, né? O que eu preciso guardar que é importante e o que eu posso, né, descartar, o que eu não preciso lembrar. Nesse estágio 3 e 4, a gente vai fazer essa seleção aí no nosso cérebro, ok? Nisso daí a temperatura do corpo ela vai caindo mais e a gente vai tendo uma queda também de pressão e a gente vai ficando cada vez com os músculos mais relaxados. E aqui tem o estágio REM, né? O REM é uma sigla em inglês, quer dizer Rapid Eye Movement, né? Movimento rápido dos olhos. Essa é a fase onde ocorrem os sonhos, né? Isso daqui, nessa fase, é onde existe a consolidação, o armazenamento das nossas memórias. Então, aqui no estágio 3 e 4, né, o cérebro ele escolheu o que ele ia guardar e o que ele ia jogar fora, e aqui é onde essas informações vão ser guardadas em compartimentos da nossa memória. E muito da função dos sonhos é exatamente isso, é a gente conseguir pegar coisas que nós vivemos no nosso dia a dia e guardar em alguns compartimentos. É que quem escolhe esses compartimentos é o nosso cérebro. Então, às vezes, os sonhos eles vão misturar muitas informações, mas é uma forma do cérebro ir guardando memórias novas com as memórias antigas que já estão lá, né? Então os sonhos eles são formados por isso, por coisas que nós estamos vivendo junto com coisas que já aconteceram, e às vezes tudo isso vem de uma forma misturada. Então isso daqui é importante para a consolidação da nossa memória. E aqui também é mais ou menos 20 a 25% aqui do nosso sono, né? E o que acontece nesse sono REM? A gente tem, entre aspas, uma paralisia muscular, ou seja, né, os músculos eles estão paralisados, eles estão inibidos. Para quê? Para que a gente não se movimente e viva, né, fisicamente aquilo que nós estamos sonhando. Às vezes a gente vai chutar, vai bater, vai falar, mas isso é muito menos intenso do que seria se a gente tivesse de fato se movimentando tudo aquilo que nós estamos sonhando, né? Ocorre algumas pessoas que têm paralisia do sono, acontece quando a pessoa ela acorda do estágio REM e essa paralisia aqui muscular ela não foi embora. Então, quando tem essa dessincronia, às vezes a pessoa tem uma paralisia do sono, que é uma coisa muito amedrontadora. A pessoa acorda e não consegue se mexer. É por conta disso daqui. Então, esses daqui são as fases, né, do sono, estágio 3, estágio 4, bom para a recuperação física, estágio REM, bom para a recuperação mental e a consolidação da memória. Então, como é que funciona? A gente começa aqui, aí a gente vai depois para o estágio 2, aí do estágio 2 nós vamos aqui para o estágio 3, para o estágio 4, então do estágio 3 e estágio 4 ela volta um pouquinho para o estágio 2 e depois ela vem para o estágio REM. Então normalmente a ordem é estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 2 de novo, ela volta um pouquinho e aí ela vai para o estágio REM, depois começa tudo de novo. Cada ciclo de sono, então o ciclo é quando passa por todos esses estágios. 1, 2, 3, 4, 2 de novo e REM. A gente tem vários ciclos, né? Cada ciclo de sono, ele dura mais ou menos 80 a 120 minutos, uma média de 90
minutos. Então, em média, dura 1h30 para a gente percorrer todas essas fases, né? E normalmente nós temos de 4 a 5 ciclos por noite. E por que que isso é interessante a gente saber? Porque isso pode ajudar a gente a entender um pouco de como que funciona, né, o nosso sono, mas também a gente conseguir se programar para qual seria uma hora boa da gente acordar. Muita gente acorda com aquele sentimento de sonolência, é difícil levantar de manhã. Quanto mais nós estivermos próximos do estágio 1 ou estágio 2, ou seja, quanto mais o nosso sono, né, tiver nesse estágio, na hora que nós temos que acordar, na hora que toca o despertador, em geral, mais dispostos nós vamos estar quando acordarmos. É claro que isso também tem a ver um pouco com o cronotipo da pessoa. Se a pessoa é matutina, se ela é vespertina. Então tem pessoas que são mais ativas de manhã, mais ativas à noite. Mas se você tem, né, uma dificuldade para acordar, se acorda com muito sono, às vezes isso daqui pode ser uma tática interessante, né? E aí como é que faz? Existem alguns aplicativos, existem vários aplicativos que eles monitorizam a nossa fase de sono. Eles não são perfeitos, não são 100% exatos, mas às vezes você sabendo mais ou menos como que funciona, né? Como é que eles medem isso? Eles medem pelo nível de movimento do corpo. Quanto menos você se movimenta, mais profundo é o sono. Então, com base nisso, eles conseguem ver mais ou menos que estágio do sono você está. E aí, nesses aplicativos, você pode ver quanto tempo dura o seu ciclo, e aí a gente fazer um cálculo de qual que seria uma hora mais ou menos boa para você acordar. Nem sempre dá certo, mas é uma boa dica, né? Uma outra forma, se você não tem esses aplicativos, é você tentar ver que assim, qual que é o tempo de sono, né, que você tem quando você dorme, enfim, né, sem dificuldade, e quando você acorda sem horário para acordar, né? Isso é difícil às vezes no dia a dia, né? Mas, por exemplo, imagina que você tem que acordar todo dia às 6h30 da manhã. Então, obrigatoriamente, você coloca o despertador às 6h30. E aí você quer descobrir quanto tempo dura o seu ciclo de sono para você saber mais ou menos aí como que funciona a sua arquitetura. Você pode pegar, então, primeiro 90 minutos. Você pega 90 minutos, que é a média, e você multiplica por 5, que normalmente são 5 ciclos de sono que nós temos à noite. 90 vezes 5 dá 400 minutos, que isso é igual a 7 horas e 30 minutos mais ou menos. Aí você subtrai, você pega esse horário que você acorda e você subtrai 7 horas e meia. Isso dá as 23 horas. E aí você tenta fazer o teste. Você vai dormir às 23, né? Tenta ir dormir às 23 e vê que horas você acorda. Se você acordar às 6h30 normalmente, quer dizer que esse é o seu ciclo mesmo, ele dura 90 minutos. Se não, né, se você for lá e acordar, por exemplo, às 5h30, quer dizer que o seu ciclo dura menos, né? Quer dizer que o seu ciclo ele dura aí 6 horas e meia, né? Por exemplo, e aí se ele durar 6 horas e meia, né? Aqui a gente vai ter quantos minutos, né? 6 vezes 60, 360 mais 30, 390, né? Mais ou menos. Isso vai dar mais ou menos uns 80 minutos de ciclo. Então aí o seu ciclo vai durar uns 80 minutos. E aí você sabe mais ou menos qual que seria um bom horário para você ir para a cama, com base no horário que você acorda, e tentar ver mais ou menos assim, se for um horário exato, você vai acordar, vai terminar ele, né, mais ou menos quando você estiver nesse estágio 1. Não sei se deu para entender, mas a forma mais prática é usar esses aplicativos e tentar ver para sincronizar, para você acordar quando você estiver no estágio 1 ou no estágio 2 de sono, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado para entender. Deixem aqui os seus comentários, o que vocês acharam, se vocês tentaram isso, se deu certo, se não deu. E eu vou fazendo mais vídeos a respeito do nosso padrão de sono, para a gente aprender como que funciona o nosso sono e como que nós podemos ter uma qualidade, uma quantidade de sono melhor para nos sentirmos mais motivados, energizados durante o nosso dia. Um forte abraço para vocês. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!